Imagina só a engenharia e a logística absurdamente complexas para manter uma das maiores metrópoles do mundo em movimento. Bom, nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar direto no sistema de transporte da Zona Leste de São Paulo, especificamente num terminal que é absolutamente vital. A gente não está falando só de um lugar por onde as pessoas passam rápido para ir trabalhar, não. É literalmente o coração pulsante que dita o ritmo, o desenvolvimento e a sobrevivência de uma região simplesmente gigantesca. Então vamos mergulhar nisso. 4,5 milhões de pessoas. É muita gente, né? Esse é o tamanho colossal da população só da Zona Leste da capital paulista. E estamos falando de um território de mais ou menos 400 quilômetros quadrados. Para a gente colocar isso numa perspectiva mais real, pensa no seguinte: essa área e esse volume absurdo de pessoas são praticamente a mesma coisa que a cidade de Porto Alegre inteira. É, de forma muito literal, uma metrópole completa funcionando e respirando todos os dias dentro das fronteiras de outra metrópole. E olhando para o mapa, fica bem fácil entender como tudo isso se conecta. O hub Corinthians-Itaquera funciona como a grande âncora de toda essa porção oriental de São Paulo. Historicamente, a gente sabe que essa é uma área que cresceu de forma periférica, marcada por uma desigualdade socioeconômica muito forte. Sem esse núcleo de transporte crucial conectando quem mora lá nas pontas com os grandes eixos de emprego e serviço do Centro-Sul, olha, a vida de quem trabalha e estuda ali seria ainda mais puxada. Com o congestionamento crônico que a gente conhece, as jornadas diárias passariam muito fácil de 2 extenuantes horas em cada trajeto. E o que torna essa engrenagem toda tão fascinante é justamente a integração pesada que acontece ali. A gente tem a fusão de dois sistemas estatais formidáveis, operando lado a lado. De um lado, a linha 3 vermelha operada pelo metrô, que é a espinha dorsal da coisa toda, alimentada por um terceiro trilho eletrificado. Basicamente, a energia vem de um trilho extra eletrificado no chão. Do outro lado, a gente tem a linha 11 Coral da CPTM, um trem metropolitano de subúrbio que já recebe energia pela catenária, que é aquela complexa rede de fios aéreos. Mas o detalhe incrível é que os dois usam bitola larga, ou seja, a distância entre os trilhos é exatamente a mesma nos dois sistemas, 1.600 milímetros. É essa engenharia robusta que permite esses trens pesadões alcançarem velocidades altíssimas de quase 90 quilômetros por hora, sendo a grande tábua de salvação da mobilidade na cidade. Agora, o que é realmente interessante de se notar aqui é o contraste temporal absurdo da evolução desse espaço. A inauguração histórica da estação original, lá em outubro de 1988, foi o pontapé que transformou radicalmente a região. Só que hoje, colado nas plataformas dos trens, a gente tem um terminal de ônibus gigantesco e moderno. Esse espaço não serve só para fazer a baldeação para os trens. Ele integra nada menos que 57 linhas diferentes de ônibus municipais e intermunicipais. E a cereja do bolo é que toda essa engrenagem roda com uma tarifa unificada e muito acessível, na casa dos R$ 5,40. É uma estrutura vital que democratiza de verdade o acesso de milhões de pessoas à cidade inteira. E claro, a evolução não parou no número de passageiros, ela deu um salto tecnológico gigante. Aquelas frotas originais com o design da empresa americana Bud deram lugar a trens supermodernos que chegam nas plataformas elevadas a todo momento. Mas o avanço mais impressionante é aquele que a gente nem vê, a chegada da tecnologia CBTC. É um sistema avançado de controle de trens baseado em comunicação. Essa atualização silenciosa na sinalização é o que faz a mágica acontecer, permitindo que o intervalo entre um trem e outro seja cada vez menor. O resultado na prática são viagens muito mais rápidas, eficientes e incrivelmente seguras. Agora, mudando um pouco o foco dos trilhos para o desenho da cidade ao redor. Em 2014, o Plano Diretor de São Paulo trouxe uma mudança radical de paradigma. E, historicamente, a regra sempre foi: qualquer prédio novo tinha que ter um número mínimo obrigatório de vagas de garagem, o que, convenhamos, só estimula o uso de carros, certo? Pois é, a nova legislação virou o jogo. Eles simplesmente eliminaram essa exigência e criaram um limite máximo de vagas para construções perto dos corredores de transporte. O impacto disso? De forma imediata, a cidade deixou de criar cerca de 4.000 vagas de estacionamento nessas áreas. É uma decisão para lá de corajosa de priorizar as pessoas em vez dos automóveis, tirando o incentivo de usar o carro particular, onde já tem transporte público de capacidade. Então, o ponto crucial é o seguinte: esses incentivos do chamado desenvolvimento orientado ao transporte tentam, no fundo, recosturar o tecido da cidade. A ideia espalhou rapidinho. A lei agora permite que novos edifícios sejam 4 vezes maiores, ou seja, construam bem mais, se estiverem a menos de 400 metros das estações. Para dar vida e segurança às ruas, o plano estimulou muito o comércio no térreo, colando a fachada direto na calçada, sem aqueles recuos vazios de antigamente.
E para amarrar tudo isso à realidade socioeconômica, eles fixaram uma cota obrigatória. Pelo menos 10% dessa área residencial tem que ser para habitação de interesse social. A sacada é frear o espalhamento da cidade, evitar aquela gentrificação que expulsa as pessoas e garantir moradia compacta e boa para todo mundo. E a gente não pode analisar a transformação urbana ali sem falar de um ponto que acelerou tudo isso: os grandes eventos globais. Bem do lado do Hub, a gente tem a imponente Neoquímica Arena. A decisão de sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014 nesse exato ponto da Zona Leste gerou, como muita gente lembra, debates sociais e políticos muito intensos sobre o uso de recursos para estádios. Mas, olhando friamente para os relatórios de planejamento, é inegável que o evento funcionou como um baita catalisador financeiro. Ele acabou acelerando investimentos em sistemas viários que já eram esperados há décadas e ajudou a atrair polos educacionais que são fundamentais para a região, como o enorme campus da FATEC, logo ali do lado. E ainda falando da Copa de 2014, a gente sabe que os números macro daquele evento bateram a marca gigantesca de 11 bilhões de dólares em custos pelo país. É um valor estrondoso. Porém, sendo bem imparcial nessa análise, é importante a gente registrar o que ficou de desenvolvimento social direto. Em 2019, o fundo de legado da FIFA pegou uma fatia disso, exatamente 6.892.000 dólares, e injetou diretamente em projetos esportivos e educativos no Brasil. Uma boa parte dessa grana foi para fomentar o futebol feminino e juvenil, e também para o projeto Gol do Brasil, que é uma iniciativa muito bacana que une o treinamento esportivo com suporte educacional de base para milhares de crianças e adolescentes. Vamos seguir em frente e ver como isso se conecta com o nosso futuro. Porque o impacto dessa rede logística colossal vai muito além do asfalto, chegando bem no centro da atual emergência climática. São Paulo assumiu compromissos de transição energética super ambiciosos e urgentes. A meta oficial no papel é cortar pela metade as emissões poluentes dos ônibus até 2028, e a ideia é zerar completamente essas emissões de carbono até 2038. Pessoal, a gente está falando de uma frota absurda de mais de 13 mil ônibus transportando milhões de pessoas todo dia. O esforço de eletrificar todos esses veículos que abastecem terminais de massa como o de Itaquera é uma tarefa logística monumental, mas absolutamente inegociável para a saúde da metrópole. Isso ilustra de forma brilhante como a transição para um futuro sustentável não é só sobre trocar os motores por energia elétrica, mas sim sobre o desenho inteligente do espaço público. O Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento defende o uso em peso das chamadas soluções baseadas na natureza. O que é isso? É instalar telhados verdes naquelas lajes enormes de concreto dos terminais, fazer jardins de chuva para sugar a água dos temporais e investir forte em calçadas largas e super arborizadas. Isso não tem nada a ver só com estética. É a infraestrutura azul e verde trabalhando como ferramenta de sobrevivência para refrescar as mortais ilhas de calor, filtrar o ar e segurar as enchentes severas que vivem paralisando a cidade. Então, diante de todos esses desafios de crescimento populacional e do peso inegável da crise climática, fica a grande questão para a gente refletir. Como é que esses colossais hubs de concreto podem, de fato, evoluir para se tornarem ecossistemas verdes, sustentáveis e cheios de vida? O verdadeiro desafio do planejamento urbano moderno é parar de olhar para as estações e terminais só como lugares de passagem apressada e começar a ver tudo isso como a principal ferramenta para moldar um futuro mais inteligente e resiliente. Que esse mergulho nas engrenagens de uma mega cidade inspire novas formas da gente enxergar a mobilidade e o espaço ao nosso redor. Um abraço e até a próxima análise.